Vambora, galerinha, vamos terminar essa prova do PAIS 3? Então, quem fala aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez, resolvendo a prova do PAIS 3 de 2021, a aplicação em 2022 por conta da pandemia, não é isso? Estamos na última parte da nossa resolução. Se você está curtindo o canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, clica no curtir, que isso vai dar uma fortalecida no canal e eu vou entender que você está afim de assistir esse tipo de conteúdo e vou produzir mais. Venha comigo. Galerinha, então nessa última questão, né, nós temos aí uma questãozinha que fala sobre a lei da gravitação universal, tá? Então um pouquinho de gravitação aí. Já tinha caído uma outra questão lá que relacionava a força gravitacional com a força elétrica, né? Lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. E agora nós temos aí mais dois itenzinhos falando sobre gravitação. O campo vetorial gravitacional induz forças atrativas que variam com o inverso do quadrado da distância. Até aqui perfeito, né? A gente sabe que força de atração entre massas, é isso aí, não existe repulsão entre massas, né? Atração entre massas. E a lei que rege, né, tanto a força elétrica quanto a força gravitacional é uma lei relacionada ao inverso do quadrado da distância. Perfeito? Entre dois objetos massivos, portanto, não é um campo conservativo. Aí, né, quem não caga na entrada, caga na saída, pois está aqui, ó. Está dizendo que não é um campo conservativo, ele é sim um campo conservativo. O item está errado. Galerinha, só existem três forças conservativas na natureza, não é isso? Quais são? Força gravitacional, força elétrica e força elástica. Galerinha, são as três forças conservativas que nós conhecemos. Para você lembrar das forças conservativas, lembre das forças que estão associadas a uma energia potencial. Energia potencial elétrica tem força conservativa. Energia potencial gravitacional, força conservativa também, tem a força gravitacional, não é isso? E energia potencial elástica tem a força elástica. Então, quando a força é conservativa, lembre-se da energia potencial associada, bacana, né? E outra, não é isso, não é o fato de ser atrativo ou repulsivo, campo atrativo, campo repulsivo, que vai dizer se ele é conservativo ou não. Não é isso, meu querido. E outra, não é porque ele varia com o inverso do quadrado da distância, ou seja, que o campo diminui com a distância, que ele não é conservativo. Não é isso. Ser conservativo não é a mesma coisa que ser constante. De fato, o campo gravitacional, ele não é constante, porque ele varia com o quadrado da distância. À medida que você se distancia, por exemplo, da Terra, o campo gravitacional terrestre vai diminuindo, beleza? Nas proximidades da superfície, a gente diz que ele é aproximadamente uniforme, nas proximidades da superfície somente, beleza? Só que não é isso que define ser conservativo ou não. Show de bola? O que define ele ser conservativo? O que define ele ser conservativo é o seguinte: imagina que eu tenho dois pontos. Tem um ponto A e eu tenho um ponto B, né? Você concorda que eu posso ir do ponto A, aliás, deixa eu colocar esse ponto B aqui, ó, bem aqui. Você concorda que eu posso ir do ponto A para o ponto B descrevendo diversas trajetórias? Eu posso descrever uma trajetória em linha reta, por que não? Eu posso descrever até mesmo uma trajetória curvilínea, né? Poderia fazer uma trajetória assim, ó. Poderia, por que não? É ou não é? Então, o que eu quero que você perceba é que eu poderia fazer uma trajetória assim, eu poderia fazer uma trajetória assado, eu poderia descrever qualquer que fosse a trajetória para chegar até o ponto B. Saindo de A, eu chegaria no ponto B, independentemente de qual trajetória eu estou realizando. Ok, então, dessas diversas trajetórias que se pode realizar de A para B, Garinha, se você quiser calcular o trabalho de A para B pela trajetória azul, vai dar um valor. Vamos supor, inventando, 100 joules. Calculou, deu 100 joules. Se tu tentasse calcular o trabalho realizado pela força gravitacional para ir de A até B,
pela trajetória verde, 100 joules. Se você tentasse calcular o trabalho realizado para ir de A até B pela trajetória roxa, 100 joules. Se você tentasse calcular o trabalho realizado pela força gravitacional para ir de A até B pela trajetória retilínea, 100 joules. O que eu estou te dizendo com isso? Estou te dizendo o seguinte, que independentemente da trajetória, o trabalho realizado pela força gravitacional, ele é sempre o mesmo entre duas posições. Então, entre as posições A e B, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser sempre a mesma. Isso define a força gravitacional como uma força conservativa. A mesma coisa acontece com a força elétrica, né? Para duas posições, A e B, você sempre vai ter o mesmo trabalho sendo realizado, né? Então quer dizer que isso é um campo conservativo, está relacionado a uma força conservativa. E a força conservativa é quando, entre dois pontos, o trabalho realizado por essa força independe da trajetória. Bacana? Tá, tem a ver com trabalho, né, professor? E outra, como entre dois pontos o trabalho realizado é sempre o mesmo, se você inclusive tentar calcular numa trajetória fechada, o trabalho realizado ele é nulo, né? Então, numa trajetória fechada, o trabalho realizado será sempre nulo, beleza? Então, força conservativa, ela está associada a esses conceitos. Show de bola? Então, o item está errado. Não é porque varia com a distância que ele não é conservativo, beleza? A maioria das forças na natureza, elas não são conservativas. A força de atrito, né? Sei lá, me fala, a força magnética, normal, enfim, não importa, né? O que importa é que a maioria delas não é conservativa. E poucas são as forças conservativas na natureza. E eu te disse as forças conservativas, né? Então, você tem que lembrar, força gravitacional, força elétrica, força elástica são forças conservativas, inclusive estão associadas à energia potencial, né? Quer dizer que elas têm a ver com a posição. Galerinha, força que está relacionada à posição, energia potencial, né? E, inclusive o trabalho pode ser calculado através da variação negativa da energia potencial, né? O trabalho pode ser calculado assim, o teorema da energia potencial. Show de bola? Bom, aí, aqui, né, ainda tem um último itemzinho para a gente analisar que diz o seguinte: é correto afirmar que 1 quilo de ouro pesará menos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, do que nos Alpes suíços, onde a altitude é maior? Que burro ele, professor. Essa é aquela, qual que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro, professor? É tudo igual. Não, opa. Tudo igual que? Tudo igual nada. Tudo igual cacete, não tem nada tudo igual não. A massa é a mesma, 1 quilo é 1 quilo. 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro é 1 quilo. 1 quilo é tudo 1 quilo. Ninguém pesa mais, né? Ninguém pesa mais. Se você estiver falando de massa. Porque se você estiver falando de força-peso, olha, força-peso, força gravitacional. E por ser uma força gravitacional, então ele pode pesar mais ou menos dependendo da distância entre o centro de massa da Terra e do objeto que tem, né? Que tem uma massa, que vai ter um peso, que vai ter uma força gravitacional atuando sobre ele. Ah, professor, então peraí. Força gravitacional depende da distância em relação ao centro de massa da Terra. Quanto mais distante do centro de massa da Terra, menor é a força gravitacional. A força gravitacional ela diminui com a distância, lei da gravitação universal. Repara que ele está falando aqui, ele está falando de gravitação universal. Ele não está falando peso m vezes g só. Ele está falando de força gravitacional. O peso é dado pela força gravitacional, meu querido. Então, o item tá. Vamos analisar? Vamos analisar? 1 quilo de ouro pesará menos na praia de Copacabana, a nível do mar, está mais próximo do centro de massa. Se está mais próximo, o peso tem que ser maior, não pode ser menos. Tá? Ele não pesará menos, ele pesará mais. Porque se está no nível do mar, está mais próximo possível do centro de massa, a menor altitude possível. Na menor altitude, mais próximo do centro de massa, maior a força gravitacional. Aonde é mais alto? Aonde é mais alto?
a força gravitacional tem que ser menor, porque são inversamente proporcionais, força gravitacional e distância. Então esse item, ele está erradíssimo, ok? Show de bola? Não pesará menos, ele pesará, na verdade, mais. 1 quilo de ouro pesa mais aqui do que nos Alpes suíços. Show de bola? Bacana? Ok. Então é isso, meus queridos. Espero ter sido claro. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante aí nesses minutinhos que nós ficamos juntos nessa última resolução. Forte abraço para você. Eu vou dar continuidade resolvendo as provas dos outros anos que eu ainda não resolvi. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.